Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, dia 2 de março. Hoje daremos destaque à atuação da concessionária Águas do Imperador aqui em Petrópolis. Vamos conversar com o vereador Léo França, que criou um projeto de lei que foi sancionado pela Prefeitura, que proíbe a concessionária de cobrar taxa de esgoto sem a comprovação do serviço. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes deu início à instalação de placas informando sobre o vídeo monitoramento aqui na cidade. O objetivo é acompanhar as infrações registradas no município. Também na região serrana do Rio, novas ambulâncias foram entregues ao SAMU. Dentre os municípios contemplados estão Levi Gasparian, Petrópolis e também Nova Friburgo. A partir desta quinta-feira, os candidatos aprovados na primeira chamada do SISU já podem realizar as inscrições nas universidades para a qual foram aprovados. O período de matrícula se estende até a próxima quarta-feira. Você vai acompanhar ainda que parlamentares na Alerj têm criticado o serviço da concessionária Enel na região serrana. Por conta das chuvas registradas nas últimas semanas, moradores, inclusive de Petrópolis, ficaram sem luz por pelo menos 5 dias. O diálogo com o objetivo de analisar os serviços prestados pela Águas do Imperador em Petrópolis. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, muito boa tarde para você, mais uma edição começando, agora 1h03 da tarde, estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook e também pelo nosso YouTube. E a gente já começa então o programa de hoje com a nossa entrevista aqui no estúdio para conversar com a gente, o vereador Léo França, que vai falar sobre o projeto de lei que foi aprovado e também sancionado pela Prefeitura no dia 9 de fevereiro, que proíbe a Águas do Imperador de cobrar a taxa de esgoto sem a devida comprovação do serviço. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Dá uma boa tarde a todos os funcionários aqui do Correio da Manhã. É um prazer estar aqui com vocês debatendo essa questão da coleta e tratamento de esgoto na nossa cidade. Perfeito, vereador. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte: de alguma forma, de onde veio a inspiração, digamos assim, para criar esse projeto de lei? Vocês têm recebido denúncias a respeito do serviço? Por que, na verdade, quando foi que surgiu a iniciativa para criar esse projeto de lei e que agora se tornou uma lei? Eu venho colocando o meu gabinete praticamente todos os dias aí nas ruas e a gente tem ouvido uma crítica além do normal em relação à empresa Águas do Imperador. Empresa esta que já está na cidade desde 97, na época foi feita a licitação e a empresa que ganhou para assumir o serviço de água e esgoto na cidade foi a empresa Águas do Imperador. Então já tem 26 anos e a gente acha que a qualidade do serviço prestado pela empresa caiu muito nos últimos 5 anos. E aí as pessoas vêm procurar a gente dizendo que, poxa, muitas das vezes o esgoto está correndo a céu aberto, não tem nenhum tipo de coleta e nem mesmo tratamento, e mais que a conta chega todo mês em relação à questão da coleta e tratamento, porque a coleta e tratamento é devido ao consumo de água. Então o que a gente quer, na verdade, é que a empresa cobre efetivamente pelo serviço prestado. Não pode ao esgoto, por exemplo, vou te dar um exemplo claro, Alta Independência, o biodigestor foi construído, se eu não me engano, em 2007, 2008, ficou vários e vários anos desativado, mas eles fazem a questão de fazer a cobrança da coleta. Mas não pode fazer a cobrança da coleta porque está desativado, não tem a coleta, às vezes, muitas das vezes o esgoto desce pelo valão da comunidade, então não tem um porquê de ter essa cobrança. Eu sentei com o meu jurídico
lá no gabinete, resolvemos fazer o projeto de lei e graças a Deus foi aprovado e o prefeito fez questão de sancionar o projeto. Bom, a gente vê que essa é um projeto de lei que agora se tornou então lei aqui no município, extremamente importante justamente por isso e, além do mais, a gente inclusive conversou aqui no início da semana com o Comitê Piabanha e foi um ponto que inclusive foi abordado durante a entrevista, porque há locais em que, na verdade, não há nem essa estação de tratamento e que mesmo assim essa cobrança é feita. E vale ressaltar também que essa cobrança é alta. Para moradores que têm essa cobrança feita na conta, você pode prestar até atenção na hora que você receber o seu boleto em casa, que o valor cobrado pelo esgoto tratado e coletado, digamos assim, é referente a 98% do seu consumo de água daquele mês. Perfeito. Ou seja, se você gastou R$100 de água, o valor, por exemplo, da taxa de esgoto vai ser de aproximadamente R$98. É só para você ter uma ideia. Ou seja, o seu consumo aumenta e muito. E aí é justamente nesse ponto que a gente bate, né, vereador? Porque se um serviço não está sendo prestado e a população está pagando, é até algo que a gente pode questionar futuramente a Defensoria Pública, o Procurador-Geral do município, porque as pessoas estão pagando por algo que não tem e de alguma forma poderia ser até ressarcidas, né? E tem um outro dado interessante. A gente aqui paga sob estimativa. Então você paga de 0 a 10 metros cúbicos, é um exemplo, tá, gente? Você paga R$100. Você consumiu 2 metros cúbicos de água, você vai pagar sobre os 10 metros cúbicos. Só que o esgoto, ao invés deles cobrarem sobre os 2 metros cúbicos, eles acabam cobrando sobre os 10. Então, assim, é uma cobrança, se não é ilegal porque está no contrato, mas de certa forma é imoral. E a gente precisa moralizar essa questão agora dentro da Câmara Municipal. Nós criamos agora uma CPI no qual eu sou o relator e tudo isso vai estar dentro do nosso relatório para que nós possamos apresentar depois ao Ministério Público, ao Judiciário e também ao Poder Executivo, para que a gente faça uma grande reforma dentro do contrato para que a gente possa acabar com essa cobrança de estimativa, tanto de água como de esgoto. Perfeito. Nessa lei que foi sancionada, vereador, eu pergunto o seguinte, já foi definido quem vai regulamentar, ou seja, quem vai fiscalizar se esse serviço está sendo cobrado e se efetivamente está sendo realizado? Então, na verdade, lá atrás, quem fazia toda a parte de saneamento básico da cidade era a CAEMP. E com a licitação, acabou a CAEMP foi incorporada pela CONDEP, quem faz a fiscalização é a CONDEP. Então agora a gente precisa aumentar cada vez mais a fiscalização para que a gente não traga prejuízo para os usuários. Nesse ponto é importante, eu pergunto o seguinte, vereador, vocês pretendem até de alguma forma também acompanhar então o serviço de fiscalização da CONDEP? Eu pergunto isso porque a gente fez... a equipe de jornalismo da TV fez recentemente uma matéria justamente apontando que foi criada uma comissão para avaliar o serviço prestado pela Águas do Imperador aqui no município e também para acompanhar a fiscalização que está sendo feita pela CONDEP. Foi até ressaltado que houve renovação de contrato da Águas do Imperador de maneira prévia, enfim, que esse contrato se estenderia. E aí eu pergunto justamente sobre isso, vereador, como que você vê hoje esse cenário? A gente viu que existem alguns problemas em relação à fiscalização da CONDEP em relação a Águas do Imperador. Pretende também cobrar da CONDEP para que essa fiscalização seja mais efetiva? Claro, já encaminhei até um ofício lá para o presidente da CONDEP, pedindo que faça uma reunião lá com um grupo de fiscalização, que eu preciso entender melhor agora como é que vai ser essa fiscalização. A gente precisa ampliar, dar novos instrumentos para essa comissão poder fazer a avaliação mensalmente e que possa estar publicando isso, esse relatório, mensal, para que as pessoas possam ter noção do trabalho que a fiscalização da CONDEP está fazendo em cima da Águas do Imperador. Porque a gente não pode mais aceitar hoje que o quarto termo aditivo que foi feito no contrato da Águas do Imperador foi feito em 2017. E aí não trouxe nenhum investimento real para a cidade. E o que a gente nota é a degradação constante
da rede tanto de água como de esgoto. E aí, como eles fazem hoje um trabalho praticamente paralelo, a gente vê que diversas ruas hoje são asfaltadas e logo depois, sem nenhum tipo de cronograma, a Águas do Imperador vem, sai rasgando a rua e depois não consegue fazer o remendo no asfalto. E a gente vê que a gente fica perdendo a qualidade dos serviços a cada dia, porque é uma empresa que não tem mais credibilidade e responsabilidade com a cidade. Isso, inclusive, é de responsabilidade da empresa a partir do momento que ela precisa fazer alguma manutenção, seja ela preventiva, seja ela emergencial, é de responsabilidade da empresa, nesse caso da concessionária, de fazer esse reparo na via. Mas a gente vê que em muitos casos isso não acontece e aí gera essa degradação e dificulta também a mobilidade aqui no município. Eu pergunto o seguinte, vereador, vocês também pretendem continuar mantendo essa fiscalização em cima da concessionária? Até porque a gente sabe que hoje os locais, por exemplo, que não tem essa coleta, eles podem chegar, por exemplo, na concessionária e pedir essa suspensão desse pagamento e pergunto mais, você tem alguma orientação para passar justamente para eles, caso não tenha esse retorno, vamos dizer assim, positivo da concessionária? Então, eu já estou pedindo, já encaminhei 2 ou 3 ofícios, inclusive lá para a empresa Águas do Imperador, eles precisam manter um canal de diálogo agora com a população. Se o usuário ligar para lá, passar o número do cliente, eles são obrigados a mostrar para ele se há a coleta e o tratamento de esgoto ou não. Se não tiver nem a coleta e nem o tratamento, não pode fazer a cobrança. Eu vou te dar um exemplo. 70% da rede mista da prefeitura, que é aquela rede de concreto, é utilizada pela empresa Águas do Imperador. Então, assim, já que eles não fazem a coleta, porque quem está fazendo a coleta é todo petropolitano, porque o dinheiro que entra na prefeitura é do povo petropolitano. Então, ali, eles estão utilizando a rede para fazer a coleta de tratamento, não fazem a manutenção e muitas das vezes jogam dentro do próprio rio, cometendo um crime ambiental gravíssimo. Então, já que não faz o serviço direito, não pode ter a cobrança. E o meu mandato, enquanto eu estiver como vereador, eu vou cobrar diariamente da empresa para que possa fazer o serviço de qualidade. Quer cobrar, mas que faça um serviço de qualidade. Inclusive, a gente comentou justamente ainda nesse ponto sobre meio ambiente, com o Comitê Biapanha na última segunda-feira, também abordamos essa questão. E aí você gera não só a questão do odor, né, do cheiro ruim pela cidade, por conta do esgoto que é jogado diretamente no rio, mas você tem essa problemática com o meio ambiente e também em relação ao rio, porque aí começa a ficar assoreado, a gente sabe o problema que Petrópolis passou recentemente, enfim, são diversos pontos que impactam, então, a vida do petropolitano de modo geral. E a gente vê que essa cobrança, como a gente comentou, ela é alta. Eu pergunto o seguinte, vereador, a gente vê que nesses últimos 5 anos que você comentou, esse número de reclamações tem aumentado. Durante esse ano, você já recebeu reclamações em relação a Águas do Imperador? Que tipo de reclamação que foi feita e tem a ver também com essa questão do esgoto? Se eu te mostrar meu telefone, eu recebo praticamente 30 a 40 ligações por dia, WhatsApp, das pessoas reclamando do tratamento da Águas do Imperador. Porque eles ligam para lá, muitas das vezes não conseguem a informação, ou então cai numa secretária eletrônica e não tem um retorno, ou quando eles fazem o pedido de um conserto de uma tubulação furada, leva 3, 4 dias para ser consertado. E aí o que a gente nota é o seguinte, eles perderam a credibilidade na cidade. Então, nós resolvemos montar uma CPI, eu sou o relator da CPI, e já avisei, inclusive, o superintendente da Águas do Imperador. Se nós tivermos que encaminhar ao Judiciário e ao Executivo o nosso relatório pelo rompimento do contrato, nós vamos fazer. Eu não tenho obrigação nenhuma, não devo favor, não peço nada para mim dentro da Águas do Imperador. Todos os pedidos que eu faço é para a população, então, como eu não tenho compromisso nenhum com eles, eu estou a cavaleiro de fazer o meu relatório de acordo com o que eu vejo a situação real do serviço prestado pela empresa. Essa comissão, essa CPI,
A partir de quando que ela foi criada, o que vocês já têm analisado durante essa investigação? Então, essa comissão foi criada, deve ter uns 20 dias. E eu já estou preparando o meu relatório de acordo com o que eu tenho visto nas ruas. Vou começar agora, a partir de semana que vem, fazer as convocações para que a gente possa ouvir os dois lados, que a gente tem que dar o direito de defesa, tanto para a empresa como para a Condep. E aí nós vamos começar a chamar os líderes comunitários para que a gente possa percorrer toda Petrópolis, para que a gente possa fazer uma grande fiscalização com o nosso mandato pela Águas do Imperador. Em relação ainda à comissão, só para a gente poder complementar aqui, qual que é o prazo para essa comissão? É 90 dias mais 90. Então a gente tem 180 dias para percorrer toda a cidade, conversar com os usuários e para a gente conseguir dar um basta nesse fajuto tratamento de esgoto feito pela empresa Águas do Imperador. Vereador, você acredita que dá para melhorar o serviço, então, aqui de coleta, de tratamento de esgoto na cidade? Dá para... Não só dá, como deve, porque eles estão há 26 anos atuando na cidade. Se você ler o contrato, eles têm que ter ampliação, tem que ter a manutenção, criação de novas estações de tratamento, não só de água, como de esgoto. E o que a gente percebe é que, ao longo do tempo, eles resolveram só encher o caixa de dinheiro. E aí o investimento hoje na cidade é zero. Não tem uma estação de tratamento sendo construída nesse momento. E aí, como não tem estação de tratamento, por que a cobrança é tão cara? Se não há o tratamento, por que continua a cobrança? Então, assim, o meu mandato está muito focado nessa questão, porque a gente sabe que a cobrança de água já é cara e de esgoto é absurda. Então, com isso, nós vamos reduzir praticamente 50% a conta de água. Vale ressaltar, inclusive, durante essa reportagem que a gente fez, já deve ter alguns meses em relação justamente até o contrato da Águas do Imperador, que até como o vereador comentou, foi renovado, né, teve um aditivo no contrato de renovação. Foi apontado, inclusive, que a tarifa social, que é voltada para as pessoas em vulnerabilidade, não está sendo complementada, ou seja, basicamente 25% de todas as vagas que deveriam ser ocupadas não foram. Então, é uma falha também da concessionária nesse ponto, não só em relação à cobrança da taxa de esgoto, mas também em relação à tarifa social para aquelas pessoas em vulnerabilidade. E eu pergunto, vocês vão analisar também, pretendem analisar esse ponto durante essa CPI? Então, eu já, há uns 15 dias atrás, nós fizemos uma audiência pública relativa à água e esgoto, e eu fui bem claro, bem taxativo para o superintendente da Águas do Imperador. Eles estão fazendo a ligação de água lá no cantão do Alto Independência, e eu falei com eles, vocês querem dar carência de 6 meses? Não, vocês vão dar carência de 1 ano, e depois vocês vão aplicar a tarifa social. Não dá para vocês fazer o atendimento de qualquer maneira, fazer a cobrança da coleta e o tratamento de esgoto, sendo que não fazem. E ainda querem tirar daquele pobre, daquele sujeito mais humilde que mora na comunidade, uma tarifa, como o cidadão que mora aqui no centro da cidade? Não pode. Tem que ter a tarifa social. Sobre todo esse serviço que a gente está vendo, ao longo dos anos ele tem sido falho e por diversas questões. O esgoto, a tarifa social, a renovação do contrato, falta de investimento. Seria talvez um conselho para a prefeitura, de alguma forma, fazer uma nova licitação ou de alguma forma justamente encerrar esse contrato, já que o serviço não está sendo prestado como deveria, como é estipulado no contrato? Então, é por isso que nós montamos a CPI, porque dentro desse relatório nós vamos encaminhar para o Poder Executivo e vamos encaminhar também para o Judiciário. Se nós tivermos que ir para o rompimento com a empresa Águas do Imperador, nós vamos. Eu não tenho compromisso nenhum com eles, não. O meu compromisso é com a cidade, é com o povo petropolitano. A gente ressalta, inclusive, aqui que o problema não é só com a concessionária que fornece água, o tratamento da água, mas de energia, dentre as concessionárias também que administram rodovias, enfim, de alguma forma aí vamos colocar até como um karma
digamos assim, para o Petropolitano, porque vive com aquelas renovações e renovações e o serviço, o investimento realmente não está sendo realizado. Vereador, eu pergunto o seguinte, tem alguma informação talvez importante nessa lei que a gente não tenha comentado, que você queira ressaltar? Então, o que eu peço é que as pessoas que tenham dificuldade de ter acesso a Águas do Imperador, que possa fazer contato diretamente comigo, eu vou deixar meu telefone se você permitir. Claro. É o 24981143919. Pode fazer contato diretamente comigo. Faço questão de atender todas as ligações, dar a resposta para cada cidadão, para que a gente possamos juntos acabar com essa vergonha que é essa empresa na cidade. Lembrando, essa lei já está em vigor. Você pode questionar, chegar na concessionária e perguntar se na sua região há essa coleta. E mesmo que digam que sim, peça a comprovação. É esse o ponto que a gente tem debatido aqui. Não basta apenas dizer que está fazendo, mas comprovar que essas ações estão sendo realizadas, justamente para que você possa ou questionar se está sendo realmente feito e se não, para você pedir então essa isenção dessa cobrança e, obviamente, para aqueles que têm interesse, entrar com uma ação judicial, enfim, mas aí isso varia de cada morador para morador e também, lógico, que é sempre importante ter um apoio jurídico nesse ponto. Nosso questionamento à Águas do Imperador é esse, se o serviço vai ser melhorado, se os investimentos vão ser realizados e o porquê dessa cobrança, já que esse serviço não está sendo realizado. Não só nos locais em que está suspenso, mas em locais que nem há. Então, a gente fica com esse questionamento aqui e a gente espera, lógico, um retorno também da Águas do Imperador em relação a esse tema e, lógico, esclarecimentos em relação a esse investimento. Pode complementar. E tem um outro dado interessante. Aos usuários que transitam ali pelo Washington Luiz, ali na Coronel Veiga, você vê aquela tubulação enorme da Águas do Imperador dentro do rio. Né? E aí eu estou com um projeto que eu quero ver se a gente põe em votação semana que vem, que é passando a responsabilidade de dragagem dos rios, aonde tiver a tubulação da Águas do Imperador, para a empresa Águas do Imperador. Porque ali você não consegue mais entrar com um trator para fazer uma dragagem de qualidade. E com isso, o que acontece? Chega no verão, qualquer chuvazinha média que dá, a Coronel Veiga põe para fora quase 1 metro. Justamente no trecho mais delicado. Né? Exatamente. E aí a gente não consegue fazer uma boa dragagem por conta da tubulação. E eles sequer têm a boa vontade de chegar e limpar a tubulação, tirar aquele resíduo que fica parado nas barragens. Você vê que de 2 em 2 metros tem uma barragem dentro do rio, e com isso aquele sedimento vai tomando conta, e a vazão do rio é cada vez menor. Então a gente precisa, o quanto antes, passar essa responsabilidade para eles, porque só vai ter responsabilidade a hora que você mexer no cofre da Águas do Imperador. Quando você estiver tirando dinheiro deles ali para fazer investimento na cidade, eles vão ter um serviço de qualidade. Perfeito, vereador. Obrigado pela presença, por trazer aqui, explicar um pouco sobre essa lei e também para você que está nos acompanhando, que você possa cobrar efetivamente, então, essas ações. Como o vereador comentou, ele está à disposição e assim a gente espera que, caso você tenha dificuldade, de alguma forma a gente possa resolver essa situação. Obrigado mais uma vez, vereador. Obrigado, Richard, e obrigado a todos que estão nos assistindo. Para você que está nos acompanhando, o programa ainda não terminou, a gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco para falar sobre informação, muita notícia da nossa região e também em relação ao SISU, oportunidades, vagas de emprego, tudo após o intervalo a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história.
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder. Aê, garanhão, Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano no debate de volta. A gente lembra para você que fizemos a nossa entrevista no primeiro bloco. Abordamos então a lei que foi criada aqui em Petrópolis, que proíbe a concessionária Águas do Imperador de realizar a cobrança da taxa de esgoto sem a devida comprovação desse serviço. Fizemos então a nossa entrevista e agora a gente dá destaque então para as informações aqui da nossa região e também do país. E a gente começa esse retorno, né, do intervalo abordando informação importantíssima para você que está nos acompanhando. Na verdade, depende, né? A gente fala sobre o sorteio da Mega Sena de ontem, porque ninguém acertou as 6 dezenas desse sorteio que foi realizado na última quarta-feira. O sorteio apontou os seguintes números, vamos falá-los aqui para vocês. 06, 07, 25, 28, 31 e 52.
apesar de não terem acertado a Mega Sena, a Quina teve 51 apostas ganhadoras e cada uma vai receber aí R$ 54.548,94. Já a quadra registrou 44.277 acertos e cada um vai receber individualmente o prêmio aí de pouco mais de R$ 900. O próximo sorteio será no sábado, dia 5 de março, às 8 horas da noite, pelo horário de Brasília. O prêmio principal está na faixa aí dos 32 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, também pelo horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país, também pela internet. A aposta simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. A gente muda de assunto e fala agora sobre saúde, porque o governo do estado entregou na última quarta-feira ambulâncias do SAMU que vão atender a população de 21 cidades do interior. Dentre essas cidades que estão então aí contempladas está Petrópolis e também Nova Friburgo, Levi Gasparian, ou seja, as cidades da região serrana e Centro-Sul Fluminense. As novas viaturas fazem parte do projeto SAMU 100% RJ e vão substituir então veículos mais antigos e agora foram entregues na última quarta-feira. As cerimônias de repasse simbólico das chaves das viaturas às prefeituras foram realizadas em Petrópolis, Miguel Pereira e Nova Friburgo. As cidades de Bom Jardim, Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Cantagalo, Macuco, Cordeiro, Carmo, São Sebastião do Alto, Duas Barras, Partido Alferes, Vassouras, Engenheiro, Paulo de Fronten, Mendes, Rio das Flores, Areal, Três Rios, Paraíba do Sul e Comendador Levi Gasparian também foram beneficiadas. O projeto foi iniciado em janeiro com a entrega de 60 ambulâncias para a cidade do Rio de Janeiro. No total, segundo o secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho, serão entregues 249 veículos para 92 municípios. O investimento é de 87,4 milhões de reais. Apenas essa semana foram entregues 58 ambulâncias. É importantíssimo que a saúde seja prioridade em todas as esferas, municipal, federal, estadual, enfim, importantíssimo que a população tenha o suporte, caso necessário, em ligações de emergência, em situações de emergência. E assim, a infraestrutura necessária com essas ambulâncias que chegaram para o SAMU. O governador Cláudio Castro, inclusive, esteve presente nessas cidades comentadas pela reportagem e ele abordou, então, a importância desses veículos justamente para os atendimentos de emergência. Essa entrega que a gente está fazendo aqui, que é uma entrega tão significativa, que é a possibilidade real de fazermos a diferença entre uma pessoa que vai e uma pessoa que não vai sobreviver, ou num acidente, ou numa doença, ou num trauma grande. Eu vejo isso como um pequeno passo, que com certeza pode salvar muita vida. Não é só a ambulância, não é só a UPA, não é só o hospital. É a certeza do cidadão que pode procurar o serviço público que vai ser bem atendido. Foi o nosso compromisso que nós governaríamos juntos, que nós governaríamos presentes. E mais uma vez o nosso governo mostra que faz se importando com quem está recebendo. O que importa é que aquele povo lá na frente está recebendo uma política pública. Tá aí alguns trechos, foi uma entrevista longa durante essas apresentações, durante essas entregas das ambulâncias. A gente pegou alguns trechos aí só para trazer o destaque então em relação ao investimento na saúde nessas regiões do estado, que incluem aí Nova Friburgo, como a gente comentou, Levi Gasparian, Petrópolis, as regiões aqui de cobertura da nossa TV. É claro que a gente continua cobrando investimentos na saúde, não só na saúde, mas também em outros setores como a educação e também a segurança. Mudando de assunto, estudantes aprovados na primeira chamada regular do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do primeiro semestre de 2023, podem fazer a matrícula. O prazo começou nesta quinta-feira e segue até a próxima quarta-feira, dia 8 de março. A lista de aprovados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
foram disponibilizadas ao todo 226.399 vagas para cursos de graduação, ou seja, quando a pessoa ingressa pela primeira vez no ensino superior, em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 universidades federais e puderam se candidatar os participantes, então, que participaram, que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, com nota superior a 0 na prova da redação e que não realizaram a prova na condição de treineiro. O prazo para participar da lista de espera começou a valer na última terça-feira, dia 28 de fevereiro, e segue também até o próximo dia 8 de março. A convocação dos candidatos da última etapa por parte das universidades está prevista para ocorrer a partir do dia 13 de março. Então, você que foi aprovado, não perca tempo, não perca a oportunidade. Procure a universidade na qual você foi aprovado e faça a sua matrícula. Verifique, lógico, toda a documentação necessária. Esse é um ponto importantíssimo, você ter a documentação completa para você fazer essa matrícula, porque muitas vezes o aluno, o candidato, perde a bolsa por conta da falta de entrega de documentos. E em alguns casos, como as universidades são em outros estados, você leva um período para chegar, para voltar e, infelizmente, em alguns casos, perde a bolsa. Então é importantíssimo. Se você foi aprovado, não deixe para a última hora. Junte toda a documentação necessária. Se preciso, ligue para a universidade, tire as dúvidas, pergunte sobre todos os documentos necessários, anote esses documentos. Se possível, faça xerox, cópias desses documentos, para você não ter nenhuma intercorrência ao chegar na universidade para fazer a matrícula e precisar, então, de alguma forma, mais uma vez, ter que voltar à universidade e correr o risco de perder a vaga. A gente fala, como a gente comentou aqui sobre a questão da concessionária Águas do Imperador, a gente fala agora sobre a concessionária Enel, porque o deputado estadual Bernardo Rossi tem cobrado explicações da concessionária sobre a falta de energia, que durou mais de 80 horas aqui, por exemplo, em Petrópolis, durante o período de carnaval. O deputado propôs a realização de uma audiência pública com a presença da concessionária e a população que foi diretamente afetada. O que aconteceu nesse carnaval na região serrana, e não só na região serrana, no interior do estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, Areal, São José, Teresópolis, Três Rios e outras localidades, é inadmissível em relação ao que a concessionária Enel vem fazendo com o estado do Rio de Janeiro. Eu estou propondo aqui uma convocação para uma audiência pública para dar voz a esses moradores, e não só dar voz, a fortalecer a cobrança e, ao mesmo tempo, juntar essas pessoas que tiveram seus prejuízos, empresários, moradores, turistas, pessoas com doenças crônicas que perderam seus medicamentos, pessoas que perderam seus alimentos. Essa região, minha presidenta, chegou a ficar 80 horas sem luz e sem simplesmente uma sinalização dessa concessionária Enel. Ela diz que tem um plano de contingência. Bom, não funciona. Ela parece que só trabalha nesse período e muito mal. Uma demora enorme em atender os chamados e resolver os problemas. Essa concessionária tinha que trabalhar o ano inteiro, fazendo a poda das árvores, trocando as fiações antigas por novas fiações. Então, o que eu estou querendo assumir o compromisso aqui, primeiro que nós já tivemos CPIs relacionadas a essas concessionárias, foram diversas propostas, teve acionamento do Ministério Público, foi proposto aqui meu deputado, foi proposto aqui um tribunal especializado por essa área, pela enxurrada de reclamações. Então eu vou aqui pegar essas propostas, pedir o apoio de deputados que fizeram parte dessa CPI, para fazer que essas propostas andem e que realmente vão à frente esses pedidos, essas leis, que não só fiquem
simplesmente numa multa, a gente tem que cobrar a Genersa também, que a Genersa exerça seu papel em relação a essa concessionária. Então, que a gente, ela só vai sentir quando sentir no bolso. Então, quando tivermos leis aqui mais duras, mais rígidas, quando tivermos aqui cobranças que realmente ela pague pelo prejuízo que ela deu. Você imagina um restaurante que teve 80 horas sem luz. Você imagina uma pousada, uma pessoa que tem doença crônica, uma pessoa que tem um idoso que precisa de um equipamento, de um respirador. Então, senhores deputados, eu peço aqui o apoio de vocês, não só para essa audiência pública, mas que essa casa seja dura contra essa concessionária que vem lesando o povo do estado do Rio de Janeiro, em especial a região serrana. Isso não aconteceu só no 1º distrito, não. Isso aconteceu também na área rural de Teresópolis, de Friburgo, de Petrópolis. Área rural essa que precisa muito, como todas as famílias precisam de um serviço essencial. Estamos falando de energia elétrica. Estamos em 2023. Estamos aqui reclamando de queda de luz por dias, por horas. Então, estou aqui falando de uma coisa básica, mas que influencia muito no dia a dia das famílias do estado do Rio de Janeiro. Contem comigo, eu vou continuar brigando, lutando para que essa concessionária faça a sua obrigação. E que essa casa, vendo que essa concessionária não fez o dever de casa e não está cumprindo com o seu contrato, que faça o dever de casa até que tenha uma nova licitação, né, até que caia essa concessão e que faça uma licitação, né, para que esteja aberta para uma empresa séria e que cumpra o seu papel. Sempre ninguém está pedindo nada mais, nada menos do que esteja ali no contrato. E uma das partes do contrato é o pronto atendimento, é que a coisa funcione. Então, conte comigo, senhores deputados, e essa audiência pública vai ser muito importante para dar voz e para também que seja pago o prejuízo que essas pessoas tiveram nesse último carnaval. E isso vem acontecendo, infelizmente, em todo o verão. Obrigado, presidente. A gente vê aí realmente muitos moradores tiveram aí os eletrodomésticos, né, os eletrodomésticos impactados, alguns perdem alguns materiais, mas além disso, a preocupação é também com aquelas pessoas que, por exemplo, precisam de insulina, que precisam de algum medicamento refrigerado. E como que você refrigera esse medicamento se você não tem energia em casa, por exemplo? Muito preocupante, fora perder alimento em casa, né? Isso para todos os moradores. Enfim, muitos inclusive que foram impactados por conta disso. E infelizmente a gente vê esse cenário. A gente inclusive conversou até com um deputado federal, o Leal, justamente sobre esse tema. Ele que agora é secretário, né, de Energia, Petróleo e Gás do estado do Rio de Janeiro e abordou essa questão, inclusive, comentou que faltam 3 anos aí para a concessionária, para o término do contrato da concessionária, e que isso de alguma forma estaria acarretando nesse serviço que está sendo prestado de alguma forma de má qualidade. A gente volta a falar aqui sobre os atos golpistas em Brasília. A Advocacia Geral da União, a AGU, pediu à Justiça Federal do Distrito Federal, na última quarta-feira, a condenação definitiva de mais de 42 pessoas presas em flagrante por participarem da invasão e depredação dos prédios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Mais cedo, outras 40 pessoas que seguem presas preventivamente também tiveram pedido de condenação formulado pela AGU. Os 42 suspeitos já tiveram os bens bloqueados anteriormente. E a pedido da própria Advocacia Geral da União, em uma ação cautelar, neste novo pedido, o órgão busca converter a cautela em ação civil pública de proteção do patrimônio público, para que os suspeitos sejam obrigados a ressarcir em R$20.700.000 os cofres públicos. Até o momento já foram movidas 4 ações contra suspeitos de envolvimento nos atos golpistas em Brasília. A AGU ainda defende na Justiça que todos respondam solidariamente pelos danos causados nos termos do Código Civil.
a gente continua acompanhando caso haja mais repercussão em relação a esse tema e a gente traz aqui para você. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, começou a instalação de placas indicando o vídeo monitoramento nas câmaras instaladas por toda a cidade. Os equipamentos fazem parte do Centro Integrado de Monitoramento e Operações de Petrópolis, o CIMOP, e vão ser utilizados para coibir infrações de trânsito. 30 placas já foram instaladas no centro da cidade e também nos arredores. Então você, condutor que está nos acompanhando nesse momento, muita cautela, respeite as leis de trânsito e muito cuidado, viu? Não utilizar o telefone, estar sempre com o cinto de segurança. Além disso, é importante a gente ressaltar não parar na faixa de pedestre, em locais proibidos, né, para parada e para estacionamento. Essas câmeras vão, de alguma forma, auxiliar nessa fiscalização e, consequentemente, na aplicação das multas. Então, é importante ficar atento para não ser pego de surpresa quando a multa chegar na sua residência, viu? O 3 Rios Mais Empregos está com 31 vagas disponíveis para várias funções, entre elas a urgência na contratação de profissionais como estagiário de engenharia civil, pedreiro, marceneiro e também serralheiro. Oi gente, tudo bem? Vim aqui falar para vocês que o nosso balcão de empregos está a todo vapor, mas recebemos alguns questionamentos de pessoas falando que não são chamadas para as vagas que estão disponíveis. Viemos aqui esclarecer para vocês. Eu estou aqui com a Vanessa, que é a coordenadora do 3 Rios Mais Empregos, e ela vai explicar para vocês o porquê disso acontecer. As empresas liberam a vaga para a gente sempre com um perfil. Nesse perfil existe sempre os tópicos: qualificação, formação. Eu peço sempre que mantenham os cadastros atualizados, telefone, endereço, e-mail, para que a gente, quando envie os seus currículos para a empresa, ela consiga entrar em contato com vocês. Lembrando que quem faz a seleção e liga para os candidatos são as empresas. Lançamos hoje algumas novas vagas no nosso site, o 3 Rios Mais Empregos. Vagas como estagiário em engenharia civil, pedreiro, marceneiro, serralheiro. Então, se você se identifica com alguma dessas vagas, vai lá, cadastre o seu currículo. Atualizado, hein? Prefeitura de 3 Rios, cuidando da nossa gente. Então tá para você, é aquele recado que a gente sempre dá, né? Mantenha seus dados atualizados e o currículo também. E claro, não deixe de buscar capacitação profissional. É sempre importante se atualizar, saber do momento, o que está acontecendo, quais são, né, as demandas atuais e, claro, as previsões para o futuro. É sempre importante manter aí, então, se manter sempre atualizado no seu setor. A gente fala agora sobre Nova Friburgo, porque a Prefeitura tornou público por meio da edição da última quarta-feira do Diário Oficial Eletrônico do município a realização de uma audiência pública para debater o transporte público na cidade. O encontro está marcado para o próximo dia 17 de março, às 6 horas da noite, no auditório do Complexo Educacional Nossa Senhora das Graças, em Olaria. A audiência pública atende um requisito previsto na Lei Orgânica Municipal e vai abordar sobre estudo, diagnóstico e licitação dos sistemas de transporte público no município, que está sendo realizado pela Fundação Cooptec. Inclusive, sobre esse tema, sobre o transporte público, a gente lembra para você que está nos acompanhando que os moradores da região sofreram há pelo menos 2 anos atrás justamente com esse tema, porque a Prefeitura ficou 1 ano aí sem renovar a licitação com a empresa ou de realizar uma nova licitação e com isso a empresa atuava sem contrato nenhum. E o risco da falta de investimentos e da empresa possivelmente não querer realizar mais o serviço era enorme. Foi feito um contrato emergencial e agora vai ter essa audiência pública para debater também esse transporte lá no município. Você, friburguense, não deixe de participar e de cobrar qualidade no transporte público na sua cidade. Ainda no município, a vacinação bivalente contra a Covid-19 vai ser suspensa, foi na verdade suspensa a partir desta quinta-feira. Isso porque em Nova Friburgo já há faltas da dose bivalente, está até inclusive na tela aí para você esse recado da Secretaria de Saúde de Nova Friburgo que aponta justamente isso. Já foram aplicadas as 2.777 doses que foram recebidas na última semana.
Assim, uma nova remessa deve ser entregue à Secretaria Municipal, então vai retomar essa campanha de imunização com a chegada das doses que são feitas, inclusive, pelo Ministério da Saúde. A expectativa é que essas doses cheguem até o dia 15, dia 20, ainda deste mês, para a continuidade da campanha aí de imunização bivalente, que nessa primeira etapa é voltada para os idosos acima dos 70 anos, pessoas imunossuprimidas, além de indígenas e também os quilombolas. A gente fala sobre outro assunto porque, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Secretaria de Saúde de Pati de Alferes vai realizar no próximo sábado o Dia da Saúde da Mulher na feira, que vai levar orientações sobre a saúde da mulher. O objetivo dessa ação é facilitar os acessos aos atendimentos para aquelas mulheres que trabalham durante os dias da semana e não conseguem ir até um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, por exemplo. Inclusive, está na tela para você mostrando ali os exames, as orientações dos atendimentos que vão ser realizados. São vários exames que vão ser realizados, não deixe de participar. Essa ação vai acontecer a partir das 8 horas da manhã, no próximo sábado, nesse fim de semana. Então, você, mulher aí de Pati de Alferes, se você tiver um tempo, cuide da saúde, é sempre importante a gente ressaltar isso, até porque, principalmente mãe, né? Mãe faz tudo pelo filho, pelo marido, pelo trabalho, pelas obrigações de casa, enfim, acaba deixando a saúde de lado, deixa a saúde como última prioridade. Então, é sempre importante ter um olhar para si também e manter a saúde em dia. Então, participe da ação que vai ser realizada a partir das 8 horas da manhã. É sempre bom cuidar, ter um olhar para você, um cuidado especial. Não deixe de comparecer, até porque os atendimentos são gratuitos. Então, é uma oportunidade muito boa para você manter a saúde em dia. Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate de hoje. Agradeço sempre a sua audiência, a sua companhia aqui com a gente. Lembrando que estamos sempre ao vivo em todas as nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube. E não deixe de nos seguir também no nosso Instagram. E claro, adquira sempre o seu Correio Petropolitano nas bancas e também o seu Correio Sul Fluminense para você morador dessa região. E para você que nos acompanha em Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo, Pati de Alferes e Paraíba do Sul, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. Amanhã, sexta-feira, o nosso encontro marcado, 1h da tarde. E é lógico, eu conto com a sua presença. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida,